Questão aqui sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: as inspeções periódicas, inspeções vem de inspecionar, verificar, periodicamente, de tempo em tempo, tá? Então, verificar, inspecionar periodicamente, de tempo em tempo, a emissão de gases. Isso pode ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos. Certamente que sim, né? Se os proprietários de veículos estão sempre ali verificando de tempo em tempo a emissão de gases que seus veículos expelem, e certamente vai manter um controle ali de emissão de poluentes, vai melhorar para o pessoal que mora aí nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Contribuindo para a segurança dos veículos, não tem relação, tá? Aqui, inspecionar sistema de emissão de gases ou de poluentes não tem relação com segurança de veículos. Tem relação com conservação, estado de conservação, e tudo bem. Então, que está fora. Diminuindo o desgaste do motor, também não tem relação, né? Tudo bem que a inspeção periódica inclui também uma manutenção preventiva do motor, mas não é o objetivo aqui não. Tá? Aqui, ó, tá fora. Inclusive, olha, aqui traz, olha, podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes de centros urbanos, contribuindo para a segurança. Isso, não é. Diminuindo o desgaste do motor, não é. Reduzindo as emissões dos poluentes. Sim, eu quero isso, diminuir a emissão de poluentes nos centros urbanos. Se você fizer uma relação, ó, do que está na pergunta com o que está na alternativa, casou, não casou? Urbanos, eu vou nela. E a letra D, diminuir a emissão de ozônio. O ozônio também é um poluente expelido ali pelos veículos automotores. Mas eu estou falando de especificamente um tipo, e nem é aqui o objetivo da questão. A questão está falando, ó, reduzir, melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, grandes cidades. A letra C tem tudo a ver, vai nela sem medo. Meio ambiente é o assunto dessa questão e ela nos traz o seguinte: assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, esses aqui. Qual que não contribui para a poluição do ar? Queimadas, vocês acham que contribuem para a poluição do ar? Contribui no sentido de... contribui negativamente, né? A queimada, ela contribui negativamente para a poluição do ar. Então, aqui está perguntando qual que não contribui. Queimada, contribui. Monóxido de carbono, que é resultado da queima incompleta de combustível, contribui. Vapor de água, contribui para a poluição? Não. Vapor de água é um fenômeno natural, né? A água evapora dos rios, dos lagos. Isso aqui não contribui para a poluição do ar, não, tá? Certamente vai ser essa a resposta. E fuligem, que é aquele material particulado, né, que sai pelo escapamento do veículo, a gente vê como fumaça, também contribui para a poluição do ar. O único aqui que não contribui para a poluição do ar é o vapor de água. Só tem que tomar cuidado, porque quando fala contribui, leva a gente a interpretar no sentido de... a contribuição no sentido positivo, e não é. Aqui a contribui é o seguinte: tanto a queimada, quanto o monóxido de carbono, quanto a fuligem, contribuem de forma negativa na poluição do ar. Beleza? E aqui o autor da questão está querendo saber qual que não contribui de forma negativa. No caso, o vapor de água não é uma contribuição negativa para a poluição de ar aí, não. Ficamos então com a letra C. Questão sobre meio ambiente, ela diz: respirar fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como é que o Código de Trânsito brasileiro prevê ações que evitem esses danos? Controlando a emissão de gases e ruídos? Sim, o Código de Trânsito brasileiro, você vai achar ali dispositivos, artigos, até atribuindo ao Conselho Nacional de Trânsito e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que normatize a respeito da emissão de gases e ruídos por veículos, tanto o que sai pelo escapamento quanto o barulho produzido pelo funcionamento do veículo. Eles precisam de limites, tá? Para emitir tanto esses gases quanto esses ruídos. Estamos aqui, sim, provavelmente essa é a resposta. A letra B, determinando o uso de máscaras? Não, no Código de Trânsito brasileiro não tem nenhum lugar que impõe a ninguém usar máscara enquanto está dirigindo.
Determinando o rodízio nos grandes centros urbanos. Olha, até existe rodízio, a gente sabe que existe em algumas cidades. São Paulo, por exemplo, é uma delas. Mas o Código de Trânsito Brasileiro não se mete nisso não, tá? Isso é questão de legislação municipal. É o município que, entendendo que se faz necessário rodízio para manter um pouco desses veículos em casa, cria a lei municipal e então passa a haver essa questão do rodízio. Não é o Código de Trânsito Brasileiro, não. Porque se fosse, valeria para todo o Brasil. E a gente sabe que não é. Só algumas cidades é que tem esses rodízios. Está fora. Incentivando o uso de veículos a diesel. Pô, o veículo a diesel é o que mais polui, né? Acha mesmo que o Código de Trânsito ia incentivar a usar veículo a diesel? Claro que não. Letra A é a resposta. O Código de Trânsito prevê ações que evitem danos à saúde humana, controlando a emissão de gases e ruídos expelidos pelos veículos automotores. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre meio ambiente. O dispositivo destinado ao controle de ruído do motor é equipamento obrigatório para veículos dotados de... Esse dotados aqui, vocês vão entender como equipados, tá? Equipados com carroçaria blindada para o transporte de valores. Então quer dizer que aqueles carros fortes têm que usar o dispositivo de controle de ruído. Eles também têm. Mas não é essa aqui a condição para que o veículo tenha esse dispositivo destinado ao controle de ruído. Que na verdade é o silenciador, né? Silenciador ou silencioso, fica lá no escapamento. Não é essa a condição. Motor de combustão. Motor de combustão é um motor que queima combustível. Porque hoje em dia já tem veículos elétricos aí também. Veículo elétrico não tem um motor de combustão. Não tem. Motor de combustão é aquele que queima gasolina, queima diesel, queima o etanol, queima o GNV, que é o gás natural. Beleza? Todo veículo que tem motor de combustão precisa ter esse dispositivo de controle de ruído, que é o silenciador, que fica lá no escapamento. O veículo elétrico não precisa. Então essa aqui é a resposta, né? Veículo tem freio? Todo veículo tem freio. Transmissão? Todo veículo tem. Não é isso. É a letra B mesmo a resposta aí. Questão sobre meio ambiente, que diz o seguinte: poluição ambiental é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos e resíduos químicos resultantes de atos da atividade humana. Exatamente, o ser humano agindo na natureza, ele produz isso aqui, ó, subprodutos e resíduos químicos. A sua principal consequência é o aumento da produtividade industrial. Veja bem, o aumento da produtividade industrial não é a consequência, é a origem. Justamente por aumentar a produtividade industrial é que acontece a poluição ambiental. Então, ela não é a consequência, ela é a origem, o motivo dessa poluição acontecer. Eu estou buscando aqui a consequência. O que é que vai acontecer havendo tanta poluição ambiental? É isso que eu quero, a consequência, o que é que vai acontecer? Então, não é aqui. Vai acontecer, então, a degradação da natureza? Sim, claro. Poluição ambiental degrada a natureza, o que é natural. Certamente vai ser essa a resposta. A consequência dela são benefícios aos rios e mares? Como é que poluição ambiental pode trazer benefícios para rios e mares? Absolutamente, essa aqui tem que ser eliminada, né? Ou seria então melhoria dos seres humanos? Não é nem para os seres humanos, é dos seres humanos. Quer dizer que o ser humano melhora quando acontece poluição ambiental? Claro que não, né, gente? A letra B é a resposta. A consequência dessa poluição ambiental é a degradação da natureza. Letra B de bola. Meio ambiente é o assunto da questão e ela traz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado quando a questão pede a incorreta, a falsa, porque a gente costuma esquecer e marcar a correta. As normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sobre o impacto de ruídos, barulho,
afirmam que até 55 decibéis é o índice utilizado para medir som, tá? É um volume recomendável para o sono, é tranquilo, a pessoa consegue até dormir num ambiente de ruído ou barulho de até 55 decibéis. Isso é verdade. E eu estou procurando a incorreta. Então, vou eliminar essa de uma vez, porque eu estou procurando a incorreta. De 60 a 80 decibéis, a pessoa fica em estado de alerta. Realmente, já começa a perturbar. Causa estresse, insônia, irritação, né? Ainda não causa dano à audição, que é o que os estudos chamam de danos nocivos. Ainda não causam danos nocivos, tá? Vou até riscar aqui para vocês não confundirem depois. Beleza? Mas já causa irritação, estresse, insônia. E aqui está falando que sim, de 60 a 80 decibéis, sim, isso é verdade. E como é verdade, eu vou eliminar porque eu estou procurando a incorreta. Até 80 decibéis, sem danos nocivos à audição. Olha que bacana, foi exatamente o que eu já tinha explicado aqui em cima, né? Nem lia de baixo, já tinha explicado. Até 80 não causa dano nocivo à audição. Isso é verdade, então eu vou eliminar porque eu estou procurando a incorreta. 100 decibéis é o limite máximo tolerável sem danos à audição. Não é. Se vocês perceberem, na alternativa anterior fala que até 80 sem danos à audição. E aqui está falando que 100 decibéis sem danos à audição. Não é. Ou é 80 ou é 100. Qual que é? Se a de cima é a certa, a de baixo só pode ser errada, né? São as famosas alternativas confrontantes. Quando é a partir de que índice, acima de que índice começa a causar dano nocivo à audição? Acima de 80. Então 85 já causaria. E aqui está falando que os 100 decibéis é o limite máximo tolerável. Não é. É 80. Acima disso já causa dano nocivo. Achei a incorreta. É a letra D de dado. Questões sobre meio ambiente. Falando sobre o canister. O canister é um dispositivo que fica ligado junto ao tanque de combustíveis do veículo e ele serve para fazer algumas coisas que é justamente o que a questão está pedindo. É incorreto afirmar que absorve os vapores de combustível? Correto. Envia os vapores de volta para a câmara de combustão para que ele possa ser queimado e não ficar poluindo a natureza? Correto. Impede que gases se dissipem no meio ambiente? Correto. Aquela gasolina, aquele etanol que já estava evaporando ali para poluir o meio ambiente, o canister absorve ele, devolve para a câmara de combustão aqui, impedindo que eles sejam dissipados no ar. Correto. Converte gases tóxicos em gases inofensivos? Não. Isso aqui é incorreto. Achei a resposta. Até existe um dispositivo no veículo que faz essa função de converter gás tóxico em gases não tóxicos. E ele se chama catalisador. Também fica no escapamento do veículo. Beleza? Letra D de dado não é função do canister. Questão sobre meio ambiente, que diz o seguinte: os gases resultantes da combustão é a queima do combustível, junto com o óxido de nitrogênio, que nome bonito, hein? Entram em contato com o oxigênio e o vapor de água na atmosfera e voltam à superfície sob forma de, falou água, mas poluentes, meu amigo, vai resultar nisso aqui, chuva ácida. Não esqueça disso, tá? Falou de água, misturada ali com poluentes, principalmente aqui o óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, vai voltar aqui como chuva ácida. Letra C é a resposta, essa foi tranquila, né? Raios, trovões, não. Material particulado é exatamente esses poluentes. Então, quando junto o material particulado com água, com vapor d'água, volta em forma de chuva num teor de acidez maior. Questões sobre o meio ambiente diz: o efeito estufa, isso aqui é o nome de um fenômeno, era para ter começado aqui com letra maiúscula, efeito estufa.
tem como consequência o excesso de gás carbônico na atmosfera. Na verdade, o excesso de gás carbônico é o motivo de acontecer o efeito estufa e não a consequência. Está fora aqui. O excesso de gás clorofluorcarbono, que curiosamente tem a mesma sigla de centro de formação de condutores, né? Também não. A destruição das moléculas de ozônio na atmosfera, nada a ver. E letra D, a elevação da temperatura média do planeta, essa é a resposta. É só ligar, gente, estufa. Por que é chamado de efeito estufa? Porque estufa é um ambiente quente que é utilizado para esterilizar materiais de consultório odontológico, dentre outros. Então, efeito estufa. Estufa é um ambiente muito quente. O que ele faz? Eleva a temperatura, não é? Se eu elevo a temperatura do nosso planeta, ele vai ficando quente. Então, eles assimilaram aí com uma estufa. Por isso que chamam de efeito estufa. Isso aqui acontece pelo excesso de gás carbônico, que é CO2, na atmosfera. Esse CO2 aqui é resultante de queima de combustível. Os veículos vão queimando combustível, as indústrias também vão queimando lá carvão e combustíveis, mais a produção de CO2 natural, porque ela existe, né, dos pântanos, fezes de animais, vulcões, a própria natureza já produz CO2. Junta com o que o ser humano produz, vira uma camada de gás carbônico muito espessa ao redor do planeta, retém muito calor, eleva a temperatura média do planeta, e isso é chamado de efeito estufa. De forma bem resumida, explicada aí para você o que é efeito estufa, né? Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz o seguinte: complete a lacuna. Lacuna é esse espaço aqui, ó. Além do óleo diesel, a gasolina e o álcool são amplamente utilizados como fonte de energia para a locomoção dos veículos automotores. Beleza, até aqui não está perguntando nada. Só está dizendo os tipos de combustível. Óleo diesel, gasolina e álcool são usados como fonte de energia para a locomoção dos veículos. Exatamente. Os veículos a álcool poluem menos, isso é verdade, pois expelem metade de alguma coisa se comparado aos veículos movidos a gasolina. O curioso, cara, que pesquisando, por exemplo, os veículos a etanol expelem 25% menos monóxido de carbono do que os veículos a gasolina. Mas não é 25% que está pedindo, é que está pedindo metade. Metade é 50%. Então não é o monóxido de carbono. Os hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, tudo isso é produzido pela queima de combustível. Mas nos estudos que eu fiz, sequer citou esses aqui em comparação com a gasolina. Eles sempre comparam o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o CO2. Ele sim. Pelo menos metade. Aqui está falando expele metade, mas é pelo menos metade. Estudos comprovam que além de a queima do etanol, do álcool, gerar menos CO2, o que giraria em torno da metade, então essa é a resposta, a letra D, a produção de etanol ela é originada de vegetação, que é da cana-de-açúcar. Pode ser também de beterraba, milho verde, outros, caso você não saiba, tá? Esses produtos também podem ser utilizados aí na produção de etanol, mas prioritariamente no Brasil a gente usa a cana-de-açúcar. Então ela é produzida a partir de vegetação, que são as plantações de canaviais de cana-de-açúcar, não é? E a vegetação, o que é que ela faz? Ela converte boa parte desse CO2, não é? Pega o gás carbônico, que é esse CO2, e devolve em forma de oxigênio. Então, além do etanol emitir menos CO2, a produção do etanol já é algo que colabora para diminuir ainda mais a emissão desse CO2 no ambiente. O que especialistas e estudos afirmam que esse número poderia chegar a 90% menos dióxido de carbono do que os veículos movidos a gasolina. Gostou da mini aula aí? Mas a metade aqui, que é expelida, dióxido de carbono, letra D de dado.